os grandes veículos de comunicação no Brasil, jornais, redes de TV, rádio, hoje enxergam, tratam e retratam os movimentos sociais, esses atores cada vez mais atuantes na cena política brasileira. Um grupo de estudos no Rio de Janeiro analisa e busca entender o comportamento da mídia, a reação dos movimentos e o impacto sobre a política nacional. O coordenador é o doutor em Sociologia Fernando Antônio da Costa Vieira, professor de Sociologia Política do IUPERJ, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, ligado à Universidade Cândido Mendes, que está conosco hoje. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, como é que começar por conceituar o que é movimento social? As pessoas leem nos jornais, ouvem falar, alguns participam deles, mas o que é, para esse grupo de estudo, o conceito de movimento social? Bom, nós trabalhamos com a seguinte ideia: são movimentos organizados pela sociedade que detêm uma pauta específica de luta, de reivindicatória e que se organizam para obter a conquista desse projeto. Há outras leituras, alguns vão sinalizar que movimentos sociais são movimentos reivindicatórios relativos à própria sobrevivência do movimento, outros vão sinalizar que a raiz dos movimentos sociais são movimentos de luta da sociedade no campo político. Então, por exemplo, na leitura clássica de movimentos sociais, na América Latina, ele nasce da luta contra as ditaduras. Mas eu gosto de trabalhar, me parece mais concreto para o mundo que nós estamos vivendo, vê-los como movimentos sociais da sociedade que se organizam por uma pauta específica. Essa ideia de movimento social, essa expressão, ela está muito ligada a movimentos de esquerda no Brasil. Assim, a gente tem, me corrija se eu estiver errado, mas a gente faz uma referência, sempre que fala em movimento social, a gente pensa nos movimentos de esquerda. Como é que ficam nessa categorização movimentos como o MBL, como Pátria Livre, enfim, tem alguns, Vem Pra Rua, não é? Tem vários que surgiram especialmente na esteira do impeachment, né? Dos movimentos pró-impeachment. A ideia de que o movimento social está vinculado à esquerda, ela tem raiz, no caso do Brasil, com a própria dinâmica de luta contra a ditadura. Então, efetivamente, havia uma pauta progressista que esses movimentos dos anos 70, final dos anos 70 e 80, traziam para o cotidiano do país. Então, criou-se um pouco essa leitura de que esses movimentos são de esquerda. Se a gente vê o movimento social como um movimento de lutas reivindicatórias da sociedade, ele pode ser tanto progressista quanto não progressista. Então, ele pode, de um lado, defender a luta das mulheres em relação ao aborto, a defesa do direito de aborto das mulheres, como ele pode expressar uma variante religiosa não organizada pela igreja, mas por fiéis dos cultos cristãos, sejam evangélicos ou católicos, que se unem para fazer a defesa da vida contra o aborto. Então, ele não tem necessariamente essa dimensão de um espaço progressista. Você pegou um ponto interessante. Como é que a gente enquadra movimentos como o MBL, como Vem Pra Rua? O MBL, ele efetivamente, isso incomoda alguns atores da esquerda, ele tem uma ressonância social. Ele realmente expressa um grupo da sociedade que se organiza na crença de valores que eles acreditam encarnar o liberalismo e que puderam ocupar esse espaço na pauta da derrota, não só do impeachment, mas do lema do Fora PT. Eu, particularmente, é uma posição muito pessoal, eu vejo o Vem Pra Rua como algo diferente. Ele foi organizado por dois publicitários. Eles constroem o site, utilizam as redes sociais para dar, como se diz, gordura ao movimento. É um movimento... Ainda assim pode ser considerado um movimento social. E aí, me parece... Aí ele não teria um caráter de artificialidade isso que eu ia te falar. Me parece menos movimento social e mais um movimento artificial político. Tanto que ele sumiu, você vê que ele perdeu a sua razão de ser, diferente do MBL. Agora, como
Qual é hoje o papel dos movimentos sociais na sociedade? Como é que é possível a gente delimitar um papel específico? O quanto o movimento social ele tem peso na sociedade, o quanto ele influi nas relações? Como é que você definiria isso? Eu vou pegar, acho que para te responder, eu vou pegar para aquele que é de fato o mais importante movimento social do país, que é o MST. Qual é o papel dele? É trazer para a sociedade... É o mais antigo? Podemos dizer que sim. O MAB, Movimentos Atingidos pelas Barragens, é de 78, mais ou menos. O MST começa a se gestar em 79 e tem seu momento de aparecimento dos anos 80. Eu diria que sim. Retomando o papel. Desculpa, só para corrigir. É o mais antigo em atuação hoje. Você tem as ligas camponesas nos anos 50, 60, enfim. Mas... o MST ele apresenta à sociedade uma leitura de mundo. Olha, existe no Brasil a questão agrária. Há necessidade no Brasil de discutir o papel da reforma agrária, do uso social da terra, da produção das famílias, da pequena propriedade familiar para abastecer o mercado interno, para expandir o mercado interno, fortalecer o capitalismo. Então ele tem uma razão de ser para que a sociedade compreenda o que é essa luta. Nesse sentido, se o MST tem essa importância, os outros movimentos que defendem aquelas questões específicas são importantes, porque eles trazem um olhar daquele movimento, daquele grupo social, daqueles setores organizados, que por vezes os atores políticos não têm a noção. Então, o movimento negro, quando ele aponta as questões sobre o racismo do Brasil, ele apresenta como um viés, ou como uma leitura de mundo, com uma sensibilidade que, por vezes, o ator político está distante. Então, essa talvez seja, eu diria, a beleza desses movimentos, é nos fazerem refletir, perceber como existem no Brasil múltiplas questões que a sociedade ainda não foi capaz de resolver. Agora, em que medida realmente esses movimentos conseguem mobilizar e sensibilizar as pessoas quando eles são, digamos, retratados pela mídia, não é? Em que medida existe aí uma mediação que a mídia faz, é ela que conta que eles se juntaram, que eles se organizaram, que eles reivindicam isso, reivindicam aquilo. Em geral, as pessoas tomam conhecimento, de novo, me corrija se eu estiver errado, mas tomam conhecimento ou não tomam conhecimento das mobilizações através da mídia. Como é que funciona essa mediação? Eu vou pegar o Greenpeace como exemplo, né? Como que o Greenpeace começou a colocar a questão da proteção ambiental, da defesa dos animais, da interdição à caça das baleias, para que a sociedade tivesse noção do que estava acontecendo? O ato espetacular, a imagem espetacularizada. A gente vive uma sociedade de imagem. Eu costumo fazer uma metáfora que a nossa vida cotidiana é como se estivéssemos no ônibus, na janela do ônibus, olhando enquanto tudo passa à nossa volta. No fundo, a gente não vê nada, mas tem uma sensação que imagens correm à nossa volta. O Greenpeace percebeu isso, como era impactante a questão da imagem, quando começou a botar os barquinhos deles para enfrentar os grandes barcos de pesqueiros japoneses. A luta do Davi contra o Golias mobilizou a sociedade. Então, os movimentos sociais, eles hoje em dia, veem na mídia um instrumento de visibilidade. O grande problema é que eles percebem, ou não, que a mídia tem interesses próprios também. Então, ela vai dar visibilidade, quer desqualificando esses movimentos ou sinalizando que essa é uma luta importante. Então, ela vai, através do seu projeto de mundo, o projeto que representa os grandes conglomerados midiáticos, os valores que defendem, eles vão olhar e explicitar o que é aquele movimento social. Há diferença entre o comportamento da mídia ou variação de tendência, nesse sentido que você está apontando, entre a mídia brasileira e a mídia internacional? Ou ela se comporta, a nossa mídia se comporta? Quando a gente fala em mídia, né, nós estamos falando aqui, eu pelo menos estou me referindo a uma grande mídia, essa mídia mais poderosa que reúne aí os grandes jornais, né, as redes de TV, as redes de rádio, os veículos mais poderosos. Esse grande conglomerado midiático, ele saindo do Brasil,
ele tem também um olhar dúbio. Claro, ele compreende que essas lutas dos movimentos sociais são lutas significativas. Então, por exemplo, ele vai defender as pautas identitárias, por exemplo, a luta das mulheres em relação ao assédio, ao machismo, à violência sexual, as lutas do movimento negro, as lutas do movimento LGBTQ. Então, a mídia internacional, até mesmo a brasileira, elas tendem a ser menos críticas no conjunto dos movimentos que põem como questão central lutas identitárias. E tendem, lá como cá, a ser mais duras, perseguidoras, podemos assim dizer, críticas no sentido negativo aos movimentos que não estão discutindo efetivamente as questões identitárias, mas as questões políticas e ideológicas. Políticas sociais. Políticas sociais. Por exemplo, como a mídia norte-americana lidou com o Occupy Wall Street. Só a gente lembrar que foi um movimento muito espontâneo da sociedade nova-iorquina, que veio a fazer a discussão sobre o peso da crise de 2008 e a especulação financeira que ocupou a praça em Wall Street, justamente que era o símbolo da economia financeira do capitalismo, e como é que os grandes jornais norte-americanos, as grandes cadeias de televisão discutiram isso? Desqualificaram. Em que medida a mídia consegue interditar os movimentos? Se a gente vive numa sociedade em que a imagem é central, em que as comunicações, especialmente no Brasil, em que a difusão da comunicação não passa por um crivo democrático, porque o que eu quero te dizer isso? Se você chegar aqui ao Brasil, você tem uma empresa X que tem a TV aberta, mas ela também tem a produção de canais de TV fechada. Ela também tem um jornal, ela tem a rádio FM, ela tem rádio de notícia em AM, ela tem um semanário, ela tem um portal. Cruzada, ou seja, ela tem todo o controle, né, da informação. E nesse momento, o que ela define como mídia, como notícia, o que ela apresenta como verdade, é aquela que vai pautar todos esses meios de comunicação. Você interdita a possibilidade da sociedade perceber outros projetos de mundo. Em outros países centrais, como Estados Unidos, Inglaterra e França, por exemplo, mas não são os únicos, isso é proibido. Você não pode ter todo esse controle midiático. É uma ideia de tentar democratizar o acesso à informação. Então, você não pode fazer esse grande monopólio que interdita. É como se você falasse aqui agora, depois falasse no rádio, as mesmas questões que você defende, amanhã escrevesse uma coluna, a gente vê isso todos os dias, né? Sobre todos os assuntos. Esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema. Esse é sempre um alerta que é bom fazer para quem é telespectador, para quem assiste rádio, lê jornal e tal. Cuidado com o monopólio. Com o monopólio, né? Da informação, né? Da política, o que é aquilo ali são as propriedades cruzadas, sim, né? Sim. Enfim. Rádio, jornal e TV. Bom, mas enfim, como é que isso influencia a visão de mundo das pessoas e a própria possibilidade de as pessoas aderirem, participarem dos movimentos sociais? Aí são dois pontos interessantes. Né? De um lado, se eu sou bombardeado por informações que desqualificam você, desqualifica a tua luta, a tua proposta, o teu projeto de mundo. Se eu sou bombardeado todo dia criticando você, e aí eu volto a me referir ao MST, sempre bombardeado como um movimento ruim para o Brasil, né? Eu digo, no final é esse, criminosos, que, enfim. Eu tendo a ter uma antipatia por esse movimento. Então eu tendo, na verdade, a olhar o movimento não mais como um movimento legítimo que busca explicitar à sociedade a sua luta. Eu lembro sempre, quando a gente fala da luta dos sem terras, ela é significativa, porque o sem terra, teoricamente, trabalha no campo. Sem não tem terra para plantar, e não tem como sobreviver. Ele precisa da terra para plantar, é uma questão de sobrevivência. Então, se você desqualifica essa luta, você faz com que a sociedade não entenda a importância da luta dos sem terras para a sobrevivência. Então, esse é o primeiro problema. E aí vem o segundo ponto. Como é que você chama a sociedade? E essa talvez é uma grande dificuldade dos movimentos sociais. Eles tentam buscar formas de acesso à sociedade alternativas à grande mídia. As redes sociais, que também foram muito
supervalorizadas, que é bom lembrar que as redes sociais não fazem revoltas, rebeliões, não mudam nada. São as pessoas que as usam como informativo. Então há uma supervalorização das redes sociais como um ator político, o que não são. Mas elas têm um papel muito significativo que permite você ter novas leituras de mundo alternativas à hegemônica. E você tenta, nessas novas leituras de mundo, dialogar com a sociedade dizendo, olha, a minha luta tem importância. Em que momento eles são vistos como legítimos, na sua opinião? O que torna o movimento social legítimo? Para a mídia ou para a sociedade? Para a sociedade. No meu olhar, eu diria que ele é legítimo quando a sua luta ela não é não só identitária, ou isto é, não é só exclusiva dela, mas quando ela traz questões que visam a aprimorar o convívio social. Então, claro, se eu tenho um movimento cujo eixo central é a luta contra o racismo, esse movimento é muito legítimo, porque o racismo é inaceitável. Você não pode viver no século XXI numa sociedade que acha normal o racismo. Então, ele se torna legítimo quando ele traz uma reflexão da sociedade sobre o que somos, sobre o que queremos. Não ficar, não distanciar-se de uma realidade social. Alguém pode falar, mas é um movimento de japoneses, é um movimento de latinos, é um movimento negro. Não, meu companheiro, é um movimento da sociedade. Porque nesse momento todos partilhamos o mesmo espaço, o mesmo convívio. E não podemos conviver e achar legítimo as discriminações. Então ele tem essa legitimidade quando ele atinge a sociedade para além do seu espaço. Fernando, só para a gente encerrar nossa conversa, que momento da história do Brasil você destacaria de uma ação ou de um momento significativo dos movimentos sociais, assim, que merece Eu acho que o pós-ditadura foi muito marcante. Se você pegar aquele momento final de desagregação da ditadura, você tem a luta dos mutuários do BNH. Foi uma luta muito significativa que obrigou o governo militar a repensar a mudança das regras. O governo tinha uma regra quando você comprava a casa própria pelo BNH, mudou a regra e foi obrigado a repensar pela ação dos mutuários. Os movimentos ambientalistas que surgem no Brasil pós-73, com o ex-ministro do governo Collor, Lutzenberg, são movimentos que trouxeram para o Brasil a discussão do impacto ambiental. Claro que foram mais qualificados ainda após 84, com o próprio movimento que vai dar origem ao Partido Verde. A luta da terra no Brasil, hoje ela está presente. Hoje não há um cidadão, não há um brasileiro que não discuta a reforma agrária. Não importa se ele discute pelo viés conservador ou pelo viés, vou utilizar um eufemismo de progressista. Ele discute. E ele só discute a reforma agrária por quê? Porque o MST colocou no nosso cotidiano a luta da terra. Acho que só para mim, no campo pessoal, só ter colocado a reforma agrária como uma luta central já me dá ao MST um papel de grande destaque como movimento social no Brasil contemporâneo. Bem ou mal vem empurrando os governos quase que obrigando Acho que a palavra é essa. A fazer alguma Perfeito. Coisa, mesmo que aquém daquilo que o país precisa. Exatamente. De fato. É exatamente isso. Colocar isso na pauta, utilizar a Constituição, que também é isso, é importante lembrar, é uma coisa que a mídia, eu me volto para o telespectador, que a mídia não aponta, a luta do MST ela é constitucional. Está na Constituição Brasileira de 88 que terras improdutivas são passíveis de reforma agrária. Depois se ampliou o que são essas terras, mas vamos pegar a cerne de 88. O que a MST faz é discutir a questão do uso social da terra. Eu não posso ter terras imensas, pouco utilizadas ou não utilizadas, e pessoas passando fome sem poder trabalhar. Colocar isso na sociedade brasileira é fazer uma reflexão muito interessante sobre o papel da propriedade privada, a função social, o que é o emprego, como sobreviver, e por isso incomoda. Nós temos uma discussão muito premente e presente, que é a questão de um refluxo do nosso processo democrático, da evolução da nossa democracia no país nesses últimos anos, com essa grande crise política, acompanhada de muitos problemas econômicos e tal. Você acredita que os movimentos sociais podem ser prejudicados nesse processo? Eles se ressentem desses acontecimentos?
esse curto-circuito democrático que nós estamos vivendo, ele para mim é muito tenso. Porque o que ele sinaliza hoje em dia? Ele sinaliza que você acabou de apontar, a incapacidade da sociedade ir às ruas defender suas pautas. Isso vai afetar os sindicatos, como está afetando hoje. Isso afeta os movimentos sociais. Então você, na verdade, o que você tem hoje em dia é uma lógica perversa que se instaura no Brasil, que é bom lembrar, é um país, eu não gosto de usar essa expressão, já que minha formação é de história, mas eu vou usá-la. É um país de uma tradição autoritária. O Brasil não é um país democrático. A democracia não é um valor consolidado no país, estamos vivenciando isso hoje. Então, o que nós estamos assistindo de fato? A crença de que a democracia no Brasil só se consolida sem conflito. O cerne da democracia é o conflito, é a diferença. Quando eu falo conflito, não quero dizer a violência, mas é a diferença mesmo, é a tensão inerente ao conflito, a posições diferentes, a olhares diferentes. Esse conflito é o que define a democracia, porque ele me obriga a dialogar com você, a olhar para você, a tentar entender as suas questões, a negociar com você. É o contraditório e o respeito a ele. Exatamente. Quando eu tenho uma crítica, uma crise democrática, o que eu tenho, na verdade, é um projeto não democrático de sociedade, porque não tem diálogo, porque não tem espaço de negociação com a sociedade. Eu fico no espaço da cúpula, né, aquele cupulismo, negocio com as armas que eu tenho de negociação e imponho à sociedade o que eu quero. Muito bem, vamos torcer para que essa não seja a realidade que se impõe. Verdade. Obrigada, professor. Foi um prazer tê-lo aqui em Belo Horizonte, no Mundo Político. Muito obrigado pelo convite. Eu conversei com o professor de Sociologia Política do IUPERJ, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, ligado à Universidade Cândido Mendes. Ele é coordenador de um grupo de estudos que trabalha a ideia de mídia, a relação dessa mídia, grande mídia, com os movimentos sociais, como é que se dá e como é que eles são apresentados na mídia, como é que é essa relação. Então, um assunto muito interessante, muito importante para a gente entender esse ator político significativo para a sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.